A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro descarta pedir a nulidade do processo após a troca do relator lá no Supremo Tribunal Federal. A apuração é dele, então. Theo Cury é quem vai explicar para a gente agora. Bem-vindo de volta, Theo. Vamos lá. Valeu, Clarissa. Olha, pelo menos nesse momento a defesa descarta a possibilidade de acionar o Supremo pedindo a nulidade por conta do quê? Da troca na relatoria. O ministro responsável por conduzir essa investigação lá no Supremo Tribunal Federal era o ministro José Antônio Dias Toffoli. Toffoli assumiu esse caso no final do ano passado e ficou com ele até semana passada, quando ele pediu afastamento em meio ao agravamento da crise e desgaste institucional da imagem do Supremo diante das decisões que ele tomou ao longo dos últimos meses. Saiu Dias Toffoli e entrou na relatoria desse caso o ministro André Mendonça. A defesa via ali se poderia haver a possibilidade de um pedido de nulidade dessa investigação por conta da forma como foi realizada a troca. Uma troca sem que houvesse a declaração da suspeição de um ministro para que essa bola fosse passada para um colega. Mas, nesse momento, a defesa não avalia apresentar esse pedido de nulidade da investigação. Há uma avaliação entre os advogados que integram a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro de que é necessário atacar esses argumentos e essas suspeitas contra ele, com o objetivo de comprovar a inocência do Daniel Vorcaro. Essa é a estratégia da defesa, por meio das vias judiciais legais disponíveis, tanto que vai buscar ali explicar o que for preciso aos parlamentares, seja na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, seja na CPMI do INSS. Então, nesse momento, a estratégia da defesa é falar. A própria Isabel Mega tinha trazido essa informação. A expectativa é de que ele fale, de que ele preste esses esclarecimentos para tentar se blindar dessas acusações. Então, nesse momento, descartada a possibilidade de a defesa pedir a nulidade do processo. Theo, existe um elemento aí nesse caso do Banco Master, focado principalmente na figura de Daniel Vorcaro, que vem desde o início, da largada dessa crise. Logo no primeiro dia, quando a prisão de Daniel Vorcaro veio a público, uma fonte diretamente envolvida nas operações, na investigação, uma alta fonte ali ligada à operação, me disse o seguinte: desde aquele primeiro momento, a questão é que esse assunto vai permear todas as esferas políticas, vai ter muita notícia que vai sair daí e a figura específica de Daniel Vorcaro é chave, porque ali sempre ficou no ar a ideia de uma possível delação. A ideia de que ele poderia abrir a boca, de que ele poderia falar mais, que era uma figura que sabe muito sobre a política nacional, muito sobre personagens que teriam algum tipo de envolvimento, de ligação com todo esse cenário polêmico do Banco Master. Então, a ideia de que Daniel Vorcaro se sente diante de um microfone deve estar deixando muita gente ansiosa, para não dizer apavorada, em Brasília, né? Sem dúvida, por conta dessa relação, essa teia dos relacionamentos pessoais e institucionais que o Daniel Vorcaro manteve ao longo dos últimos anos e que seguia mantendo até o final do ano passado, quando, num primeiro momento, a Justiça Federal em Brasília decretou a prisão dele. Depois houve uma libertação provisória dele com algumas medidas cautelares que foram impostas pela Justiça e que seguem valendo, tanto que ele vai prestar esse depoimento depois de uma autorização do Supremo Tribunal Federal. Vai haver uma logística com escolta, com um monitoramento das autoridades. Então, de fato, a teia de relacionamentos do Daniel Vorcaro causa esse cenário de cautela por parte de uma grande parcela das autoridades lá em Brasília, seja da política, seja de tribunais. Então, tudo isso é levado em consideração. Sobre delação premiada é um ponto importante. A defesa já descartou essa possibilidade algumas vezes. Houve também a desistência de integrantes da defesa contrários à época ao Instituto da Delação Premiada, mas a despeito disso e aquela saída do advogado que era contra a delação premiada, os que ficaram falaram, não vai haver essa possibilidade, pelo menos nesse momento não se trabalha com isso, porque a busca é por essa
tentativa de reverter o cenário atual por meio dos argumentos jurídicos. Eu sempre deixo no ar essa questão da delação, Theo, pelo seguinte, porque a gente ouvia exatamente a mesma coisa da defesa ali do círculo mais próximo do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que foi uma figura tão emblemática, tão chave no processo da trama do golpe. Querendo ou não, com delação ou sem delação, a gente tem aí um personagem que, até onde se sabe, tem acesso a muita informação e poderia levar consigo mais gente. Então, depende muito da evolução do processo, né? Agora, quando a gente enxerga a coisa também da ótica do campo político, vai ter também um interesse por parte de integrantes do Congresso Nacional, quem vai acompanhar de perto aí todo esse processo de oitivas, de tentar explorar isso politicamente também, né? Porque a gente vem observando, por exemplo, alguns setores do governo Lula nas conversas reservadas, tentando jogar Daniel Worcaro para o colo do Centrão, e o pessoal do Centrão tentando jogar em cima do colo do presidente Lula, aproveitando o vínculo de Dias Toffoli aí com esse caso do Banco Master. O ministro do Supremo que foi afastado da relatoria agora e que, querendo ou não, foi advogado do PT, foi indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal. Então, fica essa salada, esse jogo político correndo nos bastidores como parte crucial desse desenvolvimento do caso do Banco Master. Né? Total, não à toa essa tentativa de puxar a narrativa para algum lado. Há uma CPMI do INSS que vai ouvir o Daniel Worcaro. Antes da CPMI do INSS, uma comissão de assuntos econômicos do Senado, que em tese, num primeiro momento, não seria o principal canal para que isso acontecesse, vai ouvir o banqueiro. Então, são algumas das frentes que a política faz com que haja essa mobilização e essa movimentação. Então, faz também com que haja essa polarização e essa guerra de narrativas para que haja um controle sobre essa narrativa para que um lado possa puxar com relação ao outro.